O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tenho o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou neles e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não conteis nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ave Maria. Maria, Mãe da Divina Misericórdia. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje o 6º domingo do tempo comum. É bom nós lembrarmos que iniciamos este tempo, que é o maior tempo da igreja, o tempo de Cor Verde, após as festas do Natal. Na próxima semana nós iremos interromper esse tempo para vivermos de uma forma bela o tempo da Quaresma, depois o tempo da Páscoa e por fim iremos retornar ao tempo comum. E no início desse tempo comum fica evidente para nós, conforme os padres da igreja, a missão salvífica de Jesus, que Jesus veio a este mundo para nos redimir, para nos libertar da escravidão do pecado, da escravidão de Satanás. Por isso, os padres da igreja, eles destacam 3 ações de Jesus, que hoje nós estamos na terceira. Primeira, Jesus ele expulsa o diabo de um corpo de um homem que estava possuído numa sinagoga. Depois, Jesus ele cura a mulher, a sogra de Pedro, que nós ouvimos no domingo passado. E depois, Jesus ele cura um leproso, que é o evangelho de hoje. O que os padres da igreja vão dizer é o seguinte: que ao se encarnar, primeiro Jesus derrota Satanás. Depois Jesus ele cura a mulher. Por que Jesus cura a mulher? Porque foi por meio da mulher que o pecado, que a destruição entrou no mundo. Mas por que Deus quis curar primeiro a mulher? Porque foi por meio da mulher que Deus quis que a salvação também entrasse no mundo. E até hoje é assim dentro das nossas casas. Quem que geralmente se preocupa com a salvação do esposo, com a salvação dos filhos, dos familiares? As mulheres. Quem que permaneceu, além de São João, que era o único homem, aos pés da cruz? As mulheres. E por isso que hoje, depois de nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus que se encarnou, a única criatura humana que já está no céu com o seu corpo ressuscitado é uma mulher, a Virgem Maria. Então primeiro Deus cura a mulher e depois Deus ele cura o homem. E no Evangelho de hoje, na primeira leitura,
nós vemos a doença da lepra. A lepra no tempo de Jesus era uma doença que eles interpretavam como um castigo divino. Então a pessoa ela era afastada da sociedade, ninguém poderia ter contato com aquela pessoa, e se por um acaso alguém cruzasse, encontrasse essa pessoa pelo caminho, além da pessoa já viver nessa discriminação, ela tinha que gritar: olha, eu sou leprosa, não fique perto de mim. Algumas andavam até com sininho para que os outros ouvissem e afastassem daquela pessoa. E na primeira leitura de hoje fica evidente aquilo que era próprio da lei de Moisés. Uma vez que uma pessoa ela era curada da lepra, ela deveria se apresentar a um sacerdote. Por quê? Porque quem diagnosticava que a pessoa estava com lepra ou não era um sacerdote. Então tinha que aparecer diante de um sacerdote, e ele que ia proclamar publicamente que se aquela pessoa estava curada ou não. E quando nós olhamos para o Evangelho, nós vemos que um leproso, num ato de confiança, ele reconhece que Jesus pode curá-lo. Ele se ajoelha diante de Jesus e disse: Senhor, se queres, tu podes me curar. E qual que foi a resposta de Jesus? Qual que foi a sua vontade? Sim, eu quero, fica curado. E assim esse homem foi curado da sua lepra, e de acordo com a lei de Moisés, Jesus pediu para que ele se apresentasse ao sacerdote, para que o sacerdote de fato proclamasse que ele já estava curado daquela doença. Muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós buscamos a cura de tantas doenças, a cura de tantas enfermidades que nós carregamos no nosso corpo, e isso não está errado, nós temos que pedir, mas nós temos que lembrar que, sobretudo, existe uma doença que é muito pior, que é a lepra espiritual, que são os nossos pecados. Se a doença matar o nosso corpo, mas a nossa alma for salva, tudo está bem. Mas se o nosso corpo for salvo e a nossa alma se perder, não adiantou nada pedir a Deus a cura do corpo. Então, assim como nós nos preocupamos com as curas das doenças físicas, nós precisamos, sobretudo, nos preocupar com a nossa saúde espiritual, com a vida de pecado que muitas vezes nós levamos e não nos preocupamos. Santa Faustina Kowalska, no diário dela, onde ela fala sobre a misericórdia divina, no parágrafo 1448, Jesus diz o seguinte para ela: escreve, fala da minha misericórdia, diz às almas onde devem procurar consolos, isto é, no tribunal da misericórdia, onde continuo a realizar os meus maiores prodígios, que se renovam sem cessar. Para obtê-los, não é necessário empreender longas peregrinações, nem realizar exteriormente grandes cerimônias, mas basta aproximar-se com fé dos pés dos meus representantes e confessar-lhe a própria miséria. O milagre da misericórdia de Deus se manifestará em toda a plenitude. Ainda que a alma esteja em decomposição como um cadáver, e ainda que humanamente já não haja possibilidade de restauração e tudo esteja perdido, Deus não vê as coisas dessa maneira. O milagre da misericórdia de Deus fará ressurgir aquela alma para uma vida plena. Ó infelizes, que não aproveitais esse milagre da misericórdia de Deus, clamareis em vão, pois já será tarde demais. Então, o lugar onde nós nos purificamos dessa doença é o sacramento da confissão. Ah, mas eu confesso diretamente para Deus. Não é dessa forma. Deus quis que nós precisássemos um dos outros. E quando nós estamos no pecado, nós devemos procurar o sacerdote. Porque não é o padre que perdoa os meus pecados, mas é o Cristo que age por meio dele. Como nós acabamos de ouvir nessa revelação privada de Jesus a Santa Faustina. Há muitas pessoas vivendo no pecado, há muitas pessoas comungando Jesus Eucarístico sem se confessar. Cuidado! Quem comunga Jesus no pecado está comungando a sua própria condenação. Melhor seria se você ficasse sem comungar. Me lembro de um dos padres que já passou por essa paróquia,
Ele ficou horrorizado quando ele me disse que ele chegou para um casal e disse para aquele casal que eles não poderiam receber a comunhão, que eles deveriam procurar regularizar a sua situação. E a esposa disse o seguinte para o padre: padre, o senhor pode falar o que for, para mim não me interessa, eu vou continuar comungando da mesma forma. Soberba total. A parte do sacerdote foi feita. Ele não mais pode ser condenado por Deus por esse pecado. Mas se a pessoa quer permanecer nesse pecado, a liberdade é sua. Mas saiba que está errado. Proibir nós não vamos proibir. O que nós fazemos é orientar para que as ovelhas possam buscar aquilo que é certo, aquilo que é correto. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos ter esse hábito de buscarmos cada vez mais a confissão frequente, confessar os nossos pecados. Nesses poucos meses que eu tenho como padre, eu fico encantado de ver essa devoção que as pessoas têm de vir procurar o sacramento da confissão. Em pouco tempo já atendi vários padres, os padres ficam ligando, vêm fora de hora para que você possa atender eles, as irmãs, os irmãos, os religiosos, todo tipo de gente. Como é bonito! É esse ato de humildade, de reconhecer que a minha alma está manchada e por isso eu preciso me reconciliar com Deus no sacramento da confissão. Lembremos sempre, a confissão é o único tribunal onde o réu não é julgado, mas ele é perdoado de todas as suas culpas. Mas atenção, a misericórdia de Deus, como nos lembra o cardeal Sará, é para aquelas pessoas que se arrependem dos seus pecados. Porque que a gente percebe muitas vezes, muitas confissões inválidas. Como assim, padre? A pessoa vai confessar e esconde um pecado. Diante de Deus não valeu para nada. Se você escondeu, não serve para nada, não foi perdoado. A pessoa vai confessar, mas ela não se arrependeu dos seus pecados, também não serviu para nada. É necessário haver o arrependimento. Por isso que a igreja fala que tem duas formas de se arrepender: a contrição perfeita e a contrição imperfeita. Qual que é a contrição perfeita? É aquela pessoa que ao pecar, ela se recorda que os seus pecados ofenderam o coração de Jesus. Aí ela vai lá e procura o sacerdote e confessa os seus pecados. A contrição imperfeita é aquela pessoa que ao pecar, em primeiro lugar, o que vem na sua mente não é que ela ofendeu o coração de Deus, mas que ela sabe muito bem, se ela morrer naquele estado, ela vai direto para o inferno, não vai passar nem no purgatório. Então ela se arrepende, vai lá e confessa os seus pecados. Tanto de um modo quanto de outro, a confissão é válida. Mas o que nós precisamos nos esforçar é termos esse hábito da contrição perfeita, de lembrar que os nossos pecados ofendem o coração de Jesus. Tem um episódio da vida de São Francisco de Sales, que eu já contei várias vezes aqui, mas vale a pena eu contar novamente. São Francisco de Sales relata que certa vez um homem foi confessar os seus pecados. Ele iniciou a confissão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá? Quais os seus pecados? E aquele homem começou a falar os seus pecados, falando, já tinha cometido tantos crimes, tantos horrores, e detalhe, as suas ações não levavam ao arrependimento. E São Francisco de Sales começou a chorar lá dentro do confessionário. E esse homem pergunta: padre, o senhor está bem? Sim, estou bem, pode continuar. E ele falava horrores e nenhuma dor dentro do seu coração. Não reconhecia que os seus pecados tinham ofendido a Deus. E falava, e São Francisco começava a chorar mais alto que soluçava. Neste momento esse homem para e pergunta: padre, por que o senhor está chorando? E São Francisco de Sales respondeu: estou chorando pelos seus pecados, porque você não chora por eles. Naquele momento a graça de Deus tocou aquele coração sujo, aquele coração endurecido. E aquele homem disse: meu Deus do céu, o que eu estou fazendo?
Eu que cometi todos esses pecados, que ofendi o coração de Deus, não me arrependo, não choro pelos meus pecados. E o Senhor, que é um homem santo, está aí chorando pelos meus pecados. Naquele momento ele se arrepende dos seus pecados, o padre dá a absolvição e ele sai dali reconciliado com Deus. Então é isso que deve acontecer conosco quando nós vamos procurar um sacerdote, porque é isso que acontece no sacramento da confissão. Já dizia São João Maria Vianney: quando o sacerdote nos dá a absolvição, devemos pensar numa só coisa, que o sangue de Deus corre a nossa alma para lavá-la, purificá-la e torná-la tão bela como era após o batismo. Quando nós somos batizados, se nós morrêssemos ali, a gente já ia direto para o céu, porque a nossa alma sai pura. Ao longo da vida, nós sujamos esse estado de pureza com os nossos pecados. Por isso que no gesto de humildade temos que nos humilhar e procurar o sacerdote para voltarmos a esse estado de pureza que é o estado de graça. Ontem, conversando com uma pessoa, eu dizia para aquela pessoa que acho que o pecado, que mais me machuca pessoalmente quando eu escuto no sacramento da confissão, não que eu tenha a ver alguma coisa com a vida, não, eu não estou ali para julgar ninguém, estou ali para ser canal da graça de Deus. É a minha obrigação, meu dever. Por isso que eu fui consagrado sacerdote para a igreja. Mas quando a gente escuta certas coisas, aquilo fere, machuca muita gente. E os pecados que mais me machucam é quando um pai de família, um homem casado, vem confessar e confessa um adultério. Porque isso fere tanto a família que é o bem sagrado que Deus nos concedeu. Quando uma mulher casada vem e confessa que ela traiu o seu marido e muitas vezes não consegue se libertar daquilo, a gente fica triste porque aquilo nos machuca, mas fica alegre porque aquela pessoa teve coragem de se reconciliar com Deus e de pedir ajuda ao sacerdote. Depois de despedir daquela pessoa, quando foi tarde da noite, aquela pessoa me mandou a seguinte mensagem: Padre, esqueci de falar para o senhor. A hora que o senhor disse que seu coração doía por causa daqueles pecados, na verdade era o coração de Jesus que doía no seu coração. Aquilo foi algo tão profundo que me tocou, que depois eu fiquei pensando: se esses pecados de muitas pessoas, que não tem nada a ver com a vida das pessoas, às vezes me machuca, imagine o coração de Jesus. Então vamos meditar isso, meus irmãos e minhas irmãs, dessa lepra, dessa sujeira que muitas vezes nós carregamos, que são os nossos pecados. Se nós ofendemos uns aos outros, muito mais ofendemos o coração de Jesus. Então vamos ter coragem, vamos seguir o exemplo desse leproso, de nos aproximarmos diante do sacerdote e dizer: Senhor, se queres, eu posso ser curado. E nós ouviremos a mesma resposta de Jesus. Jesus disse: sim, eu quero. E o sacerdote vai dizer: eu te absolvo de todos os teus pecados. Então que Deus nos abençoe e nos conceda uma contrição perfeita. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.